A Dani Vestucci, que está na sala aqui conosco, ela fez uma pergunta aqui até interessante. A partir de que idade eu posso aplicar a hipnose clínica na psicoterapia? Podemos usar em criança? A partir do momento que a criança tenha o pensamento necessário para acompanhar e seguir as sugestões. Então não tem uma idade certa, e sim uma maturidade. Ela precisa ter apenas a maturidade para poder seguir as sugestões. Agora, precisamos também considerar a importância do feeling para poder atuar com uma criança. É interessante que quando eu quero atender crianças, eu tenha algum tipo de curso, de especialização, de conhecimento, de leitura, acerca de como entrar nesse universo, de como me adaptar a esse universo. Então, é importante que nós, como terapeutas, quando estamos mirando também nesse nicho do atendimento às crianças, tenhamos o conhecimento necessário para esse tipo de adaptação, porque é diferente, claro, atender uma criança do que atender um adulto. Outra coisa que é importante é a criança estar acompanhada, tá? De preferência, nunca sozinha na sala com o terapeuta, a terapeuta, para evitar problemas. Então, acompanhada do pai, da mãe, do responsável de quem está ali com a criança. Isso é muito importante, tá? E uma vez que essas questões estejam preenchidas, né, esses quesitos, ok, a terapia ela vai transcorrer com sucesso. Perfeito. Professor, tem a pergunta do Sérgio também, que eu acho que é interessante. Técnicas que usam submodalidades têm resultado duradouro? O resultado duradouro não está na técnica, mas na retroalimentação, na importância que o cliente dá à sugestão que foi recebida. Então, por exemplo, quando nós éramos crianças, existem coisas que nos disseram uma vez só e que a gente segue até hoje. Por que seguimos até hoje? Por que estamos hipnotizados por essa informação até hoje? Às vezes potencializadora, às vezes até mesmo limitante, porque demos importância. Importância tal que alimentamos a ideia até hoje e provavelmente, quem sabe, até o completar desta existência. É o mesmo que se dá nas terapias que nós realizamos. Independente se eu estou aplicando uma técnica de PNL, como submodalidades, ou então uma dessensibilização, ou então uma regressão, o que vai fazer com que aquela informação se mantenha é o quanto aquilo foi importante para o cliente. Então, nós devemos nos concentrar em aumentarmos estas importâncias, chamarmos a atenção da pessoa acerca do quanto aquela informação é mais importante do que outra. Existem algumas estratégias para que isso aconteça, que para falarmos teríamos que nos expandir mais, talvez não seja o caso, e os princípios de ancoragem também, para que uma vez que eu dê a sugestão e torne ela importante, eu possa ancorá-la a fim de que a pessoa leve e retroalimente. Então tudo é devido à retroalimentação. Retroalimentação. Acompanhamento com a âncora. Acho que está respondida a sua pergunta, Sérgio. E a âncora será esse gancho no qual eu me agarro para retroalimentar. A âncora seria para hoje e para tudo, né, professor? Até funciona até como cinto de segurança no tratamento hoje online. Tudo. Nada do que façamos pode impedir um processo de ancoragem que se dá incessantemente em nossa vida. Ocorre que algumas âncoras se tornam mais importantes do que outras, por isso que estas são retroalimentadas. E aí, nós, como terapeutas, apenas exploramos esse processo que já acontece naturalmente de uma forma mais consciente, damos uma sugestão, tornamos importante e fazemos com que a pessoa retroalimente, dando sustentação na sua vida de relação. Aí, com certeza, se torna mais duradouro.
vivenciando a cada momento. Exato. O senhor traz uma pergunta da André aqui sobre gravação no tratamento. O que o senhor diz sobre isso? É outra pergunta também que todo mundo pergunta isso. O senhor acha coerente a gravação? Nada impede, desde que você sinalize o seu cliente de que a sessão estará sendo gravada e qual é o propósito, o objetivo. Por que a sessão está sendo gravada? Então você vai dizer, olha, essa sessão está sendo gravada por causa disso. Você autoriza, só vai ficar entre eu e você. Não vai ser compartilhada com ninguém, pelo menos da minha parte não. Entendeu? Agora, por que isso vai ser gravado? Então você tem que explicar também. Olha, será gravado para que você ouça o áudio da sua sessão todos os dias, a fim de que, ouvindo esse áudio, você possa alimentar esse processo. Por exemplo, então tem que ter um porquê, um objetivo. Entendeu? Senão fica uma informação vaga. Tá? Sabe, talvez vocês conheçam uma pesquisa científica, um experimento científico que foi realizado onde uma pessoa, ela furava fila em uma fila de cópias, né, de tirar xerox. Então a pessoa, ela ia na fila, tá? E o experimento aconteceu em 2 etapas, se não me falha. A primeira etapa era, a pessoa ia e simplesmente ela perguntava, posso furar a fila? E quase sempre a resposta era, não. Raramente ela obteve um sim. Então esse foi o primeiro. E aí eles observaram mais ou menos o índice de pessoas que disseram não, que foi maior, e as pessoas que disseram sim, tá? Então lembrando que nesta primeira ocasião apenas a pergunta era, posso furar a fila? Não. Segundo momento, uma outra fila, as pessoas elas eram abordadas por esse mesmo, que chegava e dizia, posso furar a fila porque eu estou com pressa e preciso tirar xerox? E grande parte, a maioria, respondeu, pode furar a fila. E parece que a pergunta era até um pouquinho mais absurda. Parece, porque faz tempo que eu li isso daí, a pergunta parece que era assim, posso furar fila porque eu preciso tirar cópia? Entendeu? E a maioria respondeu, sim, pode. Por que na primeira ocasião a maioria respondeu não e na segunda a maioria respondeu sim, disse sim? Porque na segunda ocasião a pessoa justificava o motivo do pedido. Então, quando você justifica o porquê, é muito mais fácil de você convencer. Mesmo que a sua justificativa não tenha lógica nenhuma, como foi o caso. Né? Não tem lógica. Ou seja, todo mundo está aqui para tirar cópia, mas eu justifico. E aí eu obtenho um sim com mais facilidade do que sem a justificativa. Aí eu volto para a questão da gravação da sessão. Pergunta se pode, justifica por que você está gravando e, claro, sempre sinalizando. Nunca, jamais gravar sem o conhecimento da pessoa, porque é ilegal. E pode dar BO para você. É porque eu vejo que tem muitas pessoas que fazem, principalmente a anamnese. Ao fazer a anamnese, eles gravam e depois eles novamente assistem a anamnese com a pessoa para ver se tem algum outro fator que ela falou que de repente naquele momento o hipnoterapeuta não marcou, ele pode novamente se atentar àquela situação, algum detalhe a mais. Então é nesse caso que é a possibilidade. Sim. Celso, com você a palavra. Eu queria até complementar essa colocação da gravação, porque eu ando pesquisando com muitos terapeutas, hipnoterapeutas. Tem alguns que só gravam a imagem, tem outros que gravam os dois, sempre justificando, até para mostrar o antes e depois para a pessoa, para poderem avaliar juntos. Então tem que ter um motivo. Estando bem representado isso, para a pessoa fica confortável. De repente ela tem medo de cair numa inconsciência, e ela tendo a gravação e podendo assistir depois, isso dá um conforto, um respaldo de ter um significado. Então eu vejo que dentre as adaptações de segurança, cada um está fazendo coisas diferentes, caso a caso. Sempre é bom ter aquele olhar personalizado para a pessoa, não é verdade?
Eu acho que é bem por aí, não é? Perfeito. É como eu penso também, Celso. Importante. Então, sempre tem uma pergunta aqui que nós fazemos que ela tem a ver assim, de tudo que foi dito, colocado, existe algo mais que poderia ser dito que não foi dito? Alguma pergunta a mais? Ou um conhecimento que seria importante passar para todos? Até para fechar todo esse conhecimento colocado, tantas experiências, dicas em relação à resiliência, não é? As formas diferentes que pode trazer um pouco de saúde e paz mental e emocional para todos nós. O que você gostaria de complementar mais para que ficasse uma mensagem, de repente, para todos? Eu vou compartilhar a ideia que eu tenho como base de todos os meus movimentos dentro da hipnose e da PNL, que é o de desenvolvermos todo esse conhecimento, adquirirmos todo esse conteúdo para a transformação da nossa vida em primeiro lugar e para a vida das pessoas em seguida. Porque ninguém dá o que não tem. Nós precisamos lembrar sempre de que uma árvore boa dá bons frutos, mas se ela estiver má, os frutos também sairão ruins como consequência. Eu olho para isso de uma forma filosófica e metafórica. Esta árvore somos nós. Se nós não estamos bem, os nossos frutos não estarão ok. E esses frutos são os nossos trabalhos dentro da terapia. São os nossos trabalhos no nosso dia a dia, dentro de casa. São os nossos trabalhos em outras áreas que também possam nos representar. São os nossos frutos. Organizar a árvore pode ser também compreendida como a organização das nossas raízes, das nossas estruturas. Porque, às vezes, a árvore ela não está sã porque ela está enfraquecida em suas origens, em seus valores, em suas raízes. Aprender hipnose, aprender PNL, é aprender a olhar para estas estruturas do nosso ser, para as nossas raízes emocionais, psicológicas, familiares, existenciais. A partir do fortalecimento destas raízes, que podemos também compreendê-las como as nossas regras, valores, as ideias que nós usamos para compor a nossa história, a nossa existência, o nosso sentido existencial de ser. Fortalecer estas raízes, né, é uma das grandes sacadas que nós podemos ter, dentro deste caminho. Deixa eu tomar minha água, peraí. Então, de nada vale aprendermos, muito menos de uma forma superficial, para simplesmente ganharmos dinheiro, tentando consertar a vida dos outros, sendo que a nossa própria está bagunçada. A primeira coisa que você, que nós devemos fazer, na minha visão, repito, é a base que eu uso e funciona para mim, é cuidarmos de nós mesmos, fortalecermos os nossos sentimentos, voltarmos para essas nossas origens, nos reconciliarmos com o nosso pai, com a nossa mãe. O pai é a representação do céu, da espiritualidade, né? Da transcendência. Nós olhamos na metáfora o Pai Nosso que estais nos céus. Então é a representação do transcendente, do sentimento, da emoção. Reconciliar com o Pai na Terra é reconciliar-se com a nossa própria espiritualidade. Como que eu posso facilitar a alguém a reconexão com o Pai se eu estou desconectado do meu? E o mesmo com a mãe. A mãe é a conexão com a conquista na Terra, com os valores materiais, com os propósitos que a vida terrena nos proporciona.
dinheiro, prosperidade, empreendimentos. Tudo isso é mãe. Mãe terra, mãe natureza. É apenas observarmos as falas populares, as metáforas que a nossa própria população, cultura nos traz. Então, voltar para a raiz, conectar-se com a mãe, voltar para o colo dela, para o útero dela, para o refúgio que o útero dela nos proporciona, a segurança que o útero dela nos proporciona. Por que da ansiedade? Porque estamos desconectados com a mãe. Porque a mãe é a segurança. Por que o medo da prosperidade? Porque temos medo de ir para o mundo, de liderarmos, de encararmos, de tirarmos o facão da bainha, de abrirmos picadas, de rompermos horizontes. E isso é pai também. Porque, em uma outra forma de olhar, é o pai que nos lança para o mundo. A mãe acolhe. O pai lhe dá o pé e te joga para o mundo. Quando nos falta esta conexão paterna, o medo de encarar o mundo também se torna uma realidade. E daí também a ansiedade. Então, para que a nossa árvore esteja boa, precisamos voltar para estas raízes e nos conectar com elas. Talvez seja isto o que possamos entender por honrar. Honrar o pai, honrar a mãe. Não é apenas colocar acima disso esta visão que é puramente uma visão religiosa, mas aprender a olhar também de formas filosóficas, metafóricas, mais holísticas, mais completas, e entender que é algo perante o qual todos nós estamos envolvidos. É uma lei que envolve a cada um de nós. E estas leis estão escritas onde? Na nossa consciência. Podemos mesmo afirmar que toda dor é a quebra de uma dessas leis. E que todo sucesso é o cumprimento de uma dessas leis. E para entendermos essas leis, as nossas origens, as nossas raízes, esta reconexão, porque é disto que teremos a força para ir ao mundo. Nos conectando com o pai e com a mãe, criando esta reconciliação, teremos esta capacidade de não apenas honrá-los, mas honrar a nós mesmos, que somos esse fruto, o fruto deles. E uma vez honrando a si mesmos, né, teremos então o fortalecimento da autoestima, autoconfiança, segurança. E isto tudo vai imediatamente se refletir nos frutos que espalharemos pela vida. Porque aí sim uma árvore boa produzirá bons frutos. Por isso que se conhece a árvore pelos frutos, e não os frutos pela árvore. Quando nós queremos analisar a nós mesmos, devemos olhar não acerca do que estamos produzindo, mas do que estamos usando como causas daquilo que estamos produzindo. Porque o que você está produzindo é apenas o efeito de coisas que estão aí dentro de você. E aprender hipnose também é aprender isso. Muito mais do que hipnotizar alguém para transformar a vida desta pessoa, é entender que ela, em sua essência, é o uso da sugestão. E através disso, você pode mudar as sugestões que se dá, criar uma realidade nova para você, melhorar como pessoa, se sentir mais leve, mais feliz, mais puro talvez. E puro não é perfeito. Puro não é estar livre de mazelas. Puro é você estar consciente de que está fazendo o máximo para se alinhar com estas mesmas leis que estão impressas em nossa consciência. É isso que te dará a força para ser um hipnotista diferente, para se destacar, para ser reconhecido pelas pessoas como alguém que desbrava, mas que, na verdade, já passou pelos mesmos caminhos que você.
Nossa, uma das Excelente. melhores respostas que eu já tive. Me deu uma base para reconectar muita coisa. Não que eu não estivesse conectado, porém, se todos percebemos, em graus diferentes, o dia a dia, a vida moderna, até esse desafio atual de todo mundo, acaba desconectando em algum ponto, em algum nível. E como é importante estar inteiro nisso para poder oferecer. Ser o exemplo daquele que você quer para o outro é uma base. O melhor conselho é aquele que você vive, mostra e prova. Muito, muito obrigado por toda essa lição de vida, né? É uma base que a gente não pode perder no dia a dia. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu só tenho uma palavra a dizer. Gratidão. Perfeito. Né? Acho que resume tudo aquilo que o professor explanou para nós. Até alguns comentários aqui, o Sérgio Alves falou que fiquei hipnotizado. Então, que generosidade compartilhar essa base tão rica e tão importante para a gente ter no dia a dia da gente, né? Poxa, muito obrigado mesmo por compartilhar isso para a gente. Obrigado.